Olá, pessoal do sexto ano, como vocês estão? Estão todos bem? Nós encerramos um volume de um livro já, encerramos 3 livros durante esse ano, né? Agora nós temos um novo livro começando, um novo livro com novas informações, novas atividades, novo conhecimento, novo conteúdo e espero que vocês estejam ansiosos por isso. Então, novamente, eu sou a professora Daine, trabalho em língua portuguesa. E começando nesse novo livro, já falei que nós vamos ter muitas informações, mas não podemos esquecer as informações, o conhecimento que a gente já teve nos outros livros. O livro 3, por exemplo, nós falamos muito sobre conhecimento científico, divulgação científica, e são conhecimentos muito importantes para a nossa vida, para a vida do cotidiana. E agora nós temos um novo tema que vai iniciar esse novo livro, e eu vou deixar uma imagem logo aqui na sequência que ela vai direcionar a aula de hoje. E logo em seguida, depois dessa imagem, vocês vão ver qual é o tema desta aula. Bons estudos para vocês! Você viu, então, a imagem e um pequeno texto sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, só dizendo de quando foi publicada e por que foi publicada. Você já tinha escutado, já ouviu falar sobre a declaração, sobre essa declaração? Então é importante nós pensarmos essa declaração, e você pode fazer uma pesquisa na internet, como um documento que vai trazer informações, que vai trazer direitos que são para todas as pessoas. O que acontece? Declarações como essa e vários outros documentos que nós temos no Brasil e em outros países, em todo o mundo, eles dão direito para todas as pessoas, garantem alguns direitos, mas infelizmente nem todos têm o conhecimento e ainda existe uma parcela de pessoas que, mesmo tendo conhecimento ou não tendo conhecimento, existe uma parcela de pessoas que, embora a declaração diga que é um direito garantido, elas não têm esse direito. Como assim, professora? Vamos pensar num exemplo que a gente vai ver logo na sequência sobre o trabalho infantil. Não devemos ter o trabalho infantil, mas não é uma realidade de todas as pessoas, de todas as crianças. Infelizmente, nós temos no Brasil e em outros países o trabalho infantil. Então, essa declaração, essa e outras declarações, elas surgiram muitas vezes a partir de reivindicações, de lutas de grupos específicos. Então não é que um dia uma pessoa qualquer ou uma pessoa específica, ela decidiu escrever essa declaração. Essa declaração e outras, elas são resultado de estudos, de reivindicações, de pessoas que lutaram pelos direitos, por exemplo, o direito ao voto, o direito da mulher, alguns direitos que as mulheres não tinham antes e que hoje elas têm. Então todas essas lutas que são organizadas por grupos, elas, quando são bem-sucedidas, elas resultam em declarações como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, é algo do campo social, que ela não diz respeito a uma pessoa só, ela diz respeito a um grupo e é importante nós estudarmos. Como parte da sociedade, nós não podemos nos isentar. O que quer dizer isso, professora? Nós não podemos ignorar que esses direitos são para todos e nós precisamos estudar, precisamos compreender e precisamos, da maneira que for possível, lutarmos para que todos tenham esses direitos que ali estão escritos garantidos. Vamos analisar então o texto novamente. Eu trouxe só a parte que traz a imagem da campanha. Então a campanha tem criança que nunca pode ser criança. Nós temos lá no fundo uma criança, uma menina, fazendo um trabalho doméstico. E temos mais aqui à frente, num primeiro plano, nós temos uma boneca jogada e um livro jogado. O que significa a boneca? O que representa? A boneca representa a brincadeira. Poderia ser uma bola, poderia ser qualquer outro brinquedo que nós tenhamos ali, um jogo de tabuleiro, mas representa a brincadeira, a necessidade de criança ter o direito de brincar. E o livro, ele representa o estudo, o direito da criança de poder estudar.
Então, tem criança que nunca pode ser criança, então tem criança que nunca pode brincar porque está trabalhando. Vocês já pensaram nisso? É importante nós pensarmos que é necessário que existam campanhas. E o que vocês acham? Propagandas, publicidades como essa precisam ser divulgadas? Claro que precisa, né, gente? Porque tem muitas pessoas que não sabem nem que é errado o trabalho infantil. Mas é importante que vocês vejam ali na imagem que tem uma criança fazendo um serviço doméstico. Aqui nós não estamos falando, porque tem gente que vai defender assim, mas é importante porque edifica. Mas não estamos falando da criança que está em casa e que lava uma louça, ajuda a secar uma louça do almoço, uma criança que arruma o próprio quarto, arruma a própria cama. Não é isso que nós estamos falando, porque não é um trabalho que interfere nos estudos, na brincadeira. Então ali, trabalho infantil doméstico é proibido para pessoas com menos de 18 anos. Então nós não estamos falando de você arrumar a sua cama, limpar a sua mesa de estudo, organizar os seus brinquedos, as suas coisas. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um trabalho doméstico que a criança não vai receber um salário, até porque não pode, mas que ela vai ter que abandonar a escola, vai ter que nunca poder brincar, porque ela precisa trabalhar. O tema da nossa aula envolve a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que vocês vão ver aqui são trechos, eu não vou ler na íntegra, mas na atividade que eu deixei para vocês tem todos esses trechos que estão no livro didático. Eu vou ler alguns só para a gente entender um pouco da estrutura. Artigo ali nós temos: a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos. O primeiro nós temos: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Vocês têm ali na tela mais alguns artigos. Temos aqui mais um pouco dos artigos. Veja lá, o artigo número 19. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por qualquer meios e independentemente de fronteiras. Veja, esse artigo me dá o direito de dar a minha opinião, mas ele não pode, por exemplo, ir contra aquilo que tem os outros artigos. Eu posso dar a minha opinião, mas eu não posso ser, por exemplo, dizer que eu sou a favor da escravidão, porque eu estou, ou usar a minha direito de opinião para dizer que devemos ter escravos, que vai contra o artigo 4º, que diz: ninguém será mantido em escravidão ou servidão. Entenderam? Um não pode contradizer o outro. Não posso usar de um para acabar com o outro. Digamos, fazer uma ação que o outro me impede. Seguindo, nós temos aqui mais alguns artigos. Por exemplo, todo ser humano tem direito à instrução. Veja, nós falamos sobre o trabalho infantil e tinha lá a imagem do livro. Quando nós falamos do trabalho infantil que impede a criança de estudar, nós estamos, por exemplo, infringindo também o artigo 26, que tem direito à instrução, que seja gratuita, mas se a criança está numa posição de trabalho infantil que a impede, nós temos aqui também um problema. Agora, nós vamos responder algumas questões sobre a declaração. Releia o primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Esse artigo apresenta um direito e um dever de todo ser humano. Identifique cada um deles. Então, qual que é o direito que nós temos? O direito é de ser livre, igual a todas as outras pessoas, no que se refere à dignidade e aos direitos. E o dever, qual que é? O dever de agir com espírito de fraternidade em relação uns aos outros. Certo até aqui? Vamos ver agora como que é a estrutura de textos como a declaração, que são textos da área jurídica, da esfera jurídica, que tratam-se de leis
estatutos, declarações. Nós temos lá no livro didático a seguinte informação: leis, estatutos e declarações são organizados em artigos numerados, agrupados em torno de um único tema. Os artigos, por sua vez, podem ser divididos em um ou mais parágrafos, também numerados, que detalham o assunto em questão. A versão integral da Declaração dos Direitos Humanos, por exemplo, está dividida em 30 artigos. A numeração facilita a consulta ao documento. Outro exemplo, a Constituição Brasileira. Ela tem, por exemplo, um espaço específico, uma parte específica que trata da educação, outra que trata da saúde, e aí nós temos os artigos e dentro dos artigos, às vezes, tem parágrafos. Vamos resolver o nosso último exercício. A Declaração Universal dos Direitos Humanos está organizada por artigos e parágrafos que têm um tema em comum. Sendo assim, analise os itens e sublinhe o parágrafo que não faz parte do artigo citado, já que trata de um assunto diverso. Nós temos ali no primeiro artigo: todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. 2. Todo ser humano tem direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. 3. Todo ser humano tem direito de participar do progresso científico e seus benefícios. Veja, dentre os 3, tem um que não é do mesmo assunto que os demais. Nesse caso, é o 3, que está falando do progresso científico, e os outros falam sobre a questão do ir e vir. O próximo artigo: todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a produção de seus interesses. 2. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de direitos iguais em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. 3. O casamento não será válido senão com livre e pleno consentimento dos nubentes, os noivos. Tem um deles que fala de um tema diferente, que é o 1. O primeiro está falando de sindicato e os outros 2 estão falando de matrimônio. Então, por isso, é organizado em artigos, parágrafos, e esses artigos estão organizados em um tema. Entenderam? Vamos retomar os principais pontos da aula. Nós vimos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela é do campo de atuação da vida pública, então todos devem conhecer. Devemos pensar a vida em comunidade, não é só porque eu não passo, por exemplo, eu não conheço ninguém com trabalho infantil que eu não vou conhecer e não vou combater. Nem todas as pessoas têm conhecimento sobre os seus direitos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é da esfera jurídica. E assim como nem todos têm conhecimento sobre seus direitos, muitos não têm o direito que é garantido. Então, nós ainda temos crianças com trabalho infantil, há lugares, há regiões, há empresas que existe o trabalho escravo. E documentos como a Declaração e vários outros, eles surgiram a partir de grupos organizados que fizeram reivindicações para que se tenha para os direitos que existem hoje. Então, a luta é importante, nós como pessoas que estão envolvidas na sociedade precisamos pensar e lutar para que todos possam exercer os direitos e, é claro, também devemos exercer os nossos deveres. Encerramos a nossa aula de hoje, falamos sobre a Declaração de Direitos Humanos, Declaração Universal de Direitos Humanos, esse documento que é tão importante, traz tantas informações. Nós discutimos também sobre a questão de que nem todos têm acesso aos direitos que são previstos, nem todos têm conhecimento a esses direitos, e discutimos também a importância de nós conhecermos, defendermos, nos posicionarmos. Espero que vocês tenham aproveitado. Se precisar, vejam, assistam ao vídeo novamente, e vocês não esqueçam também que nós temos uma atividade que está à disposição, que vocês precisam fazer, e logo na sequência tem uma correção. Bons estudos!